Irmãos, graça e paz, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam na sua casa, no seu lar, nesse momento, e que a palavra de Deus possa falar conosco poderosamente. Hoje, segunda-feira, nosso culto de oração, né? Estamos online e queremos continuar pedindo, né? Quem ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, assim mais pessoas podem ser abençoadas através da sua vida. Amém, meus irmãos? Não se esqueçam. Então hoje a palavra que Deus colocou no meu coração, eu creio que vai falar comigo, vai falar com você que está aí. O título é Atraia a nuvem de bênçãos. Atraia a nuvem de bênçãos, né? Então eu quero nesse momento, né, estar orando, pedindo para que Deus possa estar usando a minha vida e estar colocando no coração de vocês esse desejo, essa vontade de atrair as bênçãos do Senhor para a sua vida, essa nuvem de bênçãos, amém? Senhor, que o Senhor possa, Pai, nesse momento falar com todos, Pai, que estão ouvindo, Senhor, que estão vendo, Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para abençoar as famílias, abençoar as vidas, que esses corações possam estar, Senhor, sedentos pela Tua palavra e ansiosos, Senhor, para aprender mais e mais de Ti, amém? Então, essa palavra que nós vamos falar, fala de uma época muito difícil que o povo judeu estava vivendo, né? Isso aconteceu mais ou menos 900 anos antes do nascimento de Cristo, né? Antes de Cristo, e nós vamos falar do profeta Elias, né? O profeta Elias foi um grande profeta, um grande homem usado por Deus, e ele foi levantado como profeta de Israel para exortar, né, apontar os erros, mostrar onde aquele povo e o rei estavam errando, para se corrigir. O desejo de Deus, quando Ele nos alerta, é para nos corrigir, para que nós possamos ser melhores e ter mais bênçãos. Esse é o objetivo de Deus. Então, hoje, se essa palavra alertar você, é porque Deus te ama, viu? Porque Deus quer realmente que você também tenha uma intimidade maior com Ele e a gente possa mudar algumas coisas das nossas vidas que devem ser mudadas. Então, nós vamos falar do rei Acabe. O rei Acabe, ele se casou, na verdade, com Jezabel, que era filho do rei dos Sidônios, ou Fenícios, é a mesma coisa. E esse casamento introduziu em Israel o culto ao Deus deles, né, o Deus Baal. E esse rei Acabe, que foi ensinado nos caminhos do Senhor, ele acabou fazendo algo terrível. Ele construiu templos ali de adoração a esses deuses, né, em Samaria, que era a capital. E Elias, ele foi usado pelo nosso Deus poderoso para mostrar aquele povo, né, de alguma forma dar uma chacoalhada naquele povo para que eles acordassem para a realidade. E uma das maneiras que Deus fez foi trazendo para aquele lugar uma grande seca, para que aquele povo pudesse realmente se voltar a Ele e ver, né, o erro que eles estavam cometendo. Então, em 1 Reis 17:1, nós vamos ler esse trechinho por enquanto, que diz assim: um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo-lhe que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva novamente. Então foi uma palavra muito forte para aquele povo, para aquele rei, porque eles viviam quase que exclusivamente de agricultura e pecuária, então dependia da chuva para tudo, né? Se não chovesse, acabava a vegetação, acabava a produção, os animais morriam, então eles estavam condenados, né, à morte. Então era algo, até hoje é terrível, você imagina naquela época que dependiam exclusivamente da chuva para tudo, né? Mas um dos motivos que Deus fez com que isso acontecesse foi para envergonhar o Deus deles, porque o Deus Baal deles simbolizava o Deus da fertilidade, né? Principalmente no campo. Então esse ataque foi direto a esse suposto Deus que controlava o clima. Então Deus mostrou que quem controlava o clima era ele, não era Baal, né?
E houve seca e fome naquela região toda, né, por mais de 3 anos. E nesse período, Elias foi duramente perseguido, né, porque ele que trouxe essa palavra e a seca começou a partir daí. Ele teve que fugir, ele foi sustentado de maneiras miraculosas por Deus, que não dá para entrar em detalhe aqui, mas se vocês lerem, vocês vão ver cada coisa tremenda que aconteceu na vida de Elias e que Deus sustentou ele por todo esse tempo. Mas depois desses 3 anos, Elias voltou e lá no Monte Carmelo ele acabou enfrentando, né, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Sera, ou Astarote, como era também conhecida. Essa deusa também era a deusa dos fenícios, dos sidônios, né? E ela era conhecida como deusa mãe ou rainha dos céus. Então, qualquer semelhança com outra deusa mãe que vocês conhecem por aí, não é mera coincidência, tá? Vem desde essa época esse culto pagão. Isto precisava ser extirpado do povo judeu, pois Deus abomina qualquer tipo de idolatria, né? Isso é um confronto direto com Deus. Então, naquele dia, um grande milagre aconteceu e esses 850 sacerdotes, né, ou profetas desses deuses pagãos, foram humilhados e depois foram destruídos, né? Eu creio que todos conhecem essa história, mas quem não conhece pode procurar lá em 1 Reis 18, que está lá. Mas o propósito de Deus estava cumprido ali naquele momento. E a nossa história começa a partir daí, a partir desse momento que esses 850 profetas são destruídos. Então, logo após esse episódio, né? Então, vamos ler agora 1 Reis 18, 41, 46, que diz assim, começando no 41. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante se foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar, e na 7ª vez ele olhou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá até onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Então ele quer dizer, está vindo uma chuva tremenda aí, né? O interessante é que logo após o extermínio desses 850 profetas, a seca continuou. Mas Elias, apesar de ver aquela seca toda, falou ao rei Acabe: olha, suba ao monte, vá comer, vai se alimentar, vai se fortalecer, né? Pois eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva, né? Então é incrível, né? Ele via com os olhos espirituais algo que os olhos carnais de todos ali não conseguiriam ver. O rei, eu creio que deve ter pensado assim: esse cara está meio doido, né? O sol está queimando tudo, nenhuma nuvem no céu. Como ele pode ouvir barulho de chuva? Muitas vezes nós enfrentamos isso em nossas vidas, meus irmãos. Pela nossa fé, nós cremos, né, que nós seremos curados, que o emprego virá, que nossos filhos se converterão, que o nosso casamento será restaurado, que essa pandemia irá passar e tantas outras bênçãos que nós cremos que nosso Deus poderoso pode nos dar. Mas muitas vezes nós somos criticados. Os incrédulos, né, vão criticar a nossa postura, a nossa fé e até zombar de nós, né? Mas o que eu tenho a dizer a todos é o que a palavra de Deus nos diz. Nós só temos que crer no que a palavra nos diz. Marcos 11, 24 diz assim: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem, pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Então, ore com fé e creia que tudo lhes será dado. Portanto, irmãos, hoje é o dia onde a nossa fé será alimentada pela poderosa palavra de Deus. E não é só pedirmos esse algo a Deus, mas é ter certeza que se a nossa petição estiver dentro da palavra, dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, irá se cumprir no tempo certo, né? Mas para isso nós precisamos de uma preparação. Por isso Elias orou. No versículo 42 diz assim: ali ele se inclinou até o chão,
pôs a cabeça entre os joelhos. Então ele estava numa postura de humilhação diante de Deus, de quebrantamento, orando e clamando por aquilo que estava assolando aquela região, estava matando pessoas, matando o gado, né? Matando as plantações. Então isso foi um sinal da completa submissão dele a Deus. Então nós temos que ter também essa postura de submissão, de orar, de clamar ao nosso Deus quando nós queremos algo, quando nós buscamos algo. Deus não conhece o que nós pensamos, Ele conhece, mas Ele quer ver até que ponto nós confiamos em pedir a Ele e que nós seremos atendidos. Então nós temos que abrir a boca e temos que falar e temos que clamar e temos que orar. Por isso que Elias mandou o rei subir a um monte e se alimentar. Quando levamos isso para o lado espiritual, nós entendemos que subir o monte significa estar mais próximo da presença de Deus, subirmos até Deus. A preparação sempre é feita no alto da nossa fé, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais a nossa fé aumenta e mais a chance nós temos de ser atendidos, porque nós temos aquela intimidade com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, subir até Deus atrai a nuvem de bênçãos para as nossas vidas. Essa preparação exige para que estejamos alimentados. Da mesma forma que Elias falou para Acabe, vai e se alimenta, logicamente com alimento físico, né? Mas nós trazendo para o espiritual, quer dizer que nós devemos nos alimentar mais da palavra, estarmos firmes e fortes na presença de Deus, né? Para que nós tenhamos força, musculatura espiritual para lutarmos, para orarmos, para intercedermos, para crermos, sabe? Até que a vitória venha. Nós precisamos aprender que nenhuma bênção virá sobre mim, sobre você, sem que seja liberada do lado do céu. Deus libera as bênçãos para as nossas vidas, né? Então aqui debaixo da nossa incredulidade, do mundo, dos homens, né? Da nossa própria força, nada vai acontecer. As bênçãos, o milagre só vai vir quando nós estivermos no alto da presença de Deus. E se você deseja vencer desafios, né? Você e eu, nós precisamos subir no monte do Senhor, sabe? Aquele monte de Deus, não um monte físico, mas um monte espiritual, né? Estarmos olhando para o alto, para cima, estarmos com o nosso espírito mais próximo de Deus, nos alimentarmos da palavra e da presença dele. Acabe, o rei Acabe, estava totalmente despreparado, porque ele era um rei ruim, um rei que se deixou... havia deixado a presença do Senhor, estava se deixando dominar pela esposa dele, né? Estava deixando a idolatria entrar na vida dele. Milagres não iriam acontecer na vida do rei Acabe se não fosse a interferência de Elias, né? Mas pela fé de Elias, o milagre aconteceu. Já naquele povo tão sofrido, porque era o povo que Deus amava, era o povo de Deus. Deus queria que eles aprendessem a lição, mas não queria que aquele povo fosse destruído. Então o milagre não foi feito por causa de Acabe, mas por causa do povo de Deus, né? E Elias estava lá no Monte Carmelo. Desse monte se avistava a imensidão do mar Mediterrâneo, né? E o céu estava limpo, diz a palavra de Deus, que não tinha nenhuma nuvem sequer, o sol brilhava forte, né? Não tinha sinal algum de chuva, mas pela fé, Elias já pôde ouvir até o barulho da chuva sendo derramado dos céus, como nós falamos, né? Só quem está sensível espiritualmente, os que buscam ao Senhor, podem ver ou ouvir aquilo que as pessoas comuns não podem ver. As pessoas que não têm essa sensibilidade espiritual, essa fé, essa comunhão com Deus, essa busca com Deus, né? Então nós temos que ter e buscar essa sensibilidade espiritual. Então se prepara para receber as bênçãos de Deus quando você busca Ele e ter certeza que essas bênçãos virão. Enquanto Elias orava, ele mandou o ajudante dele olhar, né? Por 7 vezes em direção ao mar. E a 7ª vez esse rapaz voltou e trouxe a grande notícia. Ele falou: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha o tamanho, né? Uma mulher, o homem é um pouquinho maior. Mas o tamanho da nuvem que ele via era algo insignificante diante do que aquela terra precisava. Aquela terra precisava de muita água. Foram 3 anos de seca, né? E
eu te digo uma coisa, a matéria-prima de Deus é o nada. Do nada que tinha naquele lugar, não tinha uma nuvem sequer, Deus formou daquela pequena nuvem um manancial de águas. 1 Reis 18:45 diz assim: e em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Muitos, às vezes, não podem ouvir esta chuva ou as bênçãos de Deus. Agora estou falando de nós aqui, né? Muitas vezes Deus está querendo derramar essa chuva na minha ou na sua vida, mas as pessoas não se preparam para receber. Como Elias se preparou, Elias subiu, Elias ficou lá, Elias clamou, né? E as coisas aconteceram. E muitos não entendem, né? Até olham para a gente e falam: como vocês podem ter paz no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, no meio dessa tribulação, no meio dessas pessoas perdendo emprego, e a gente acaba tendo paz. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está em Deus, está naquele que tudo pode, naquele que pode fazer do nada coisas acontecerem, coisas vindo, e a gente tem visto isso acontecer no meio dos irmãos, no meio dos cristãos que oram e creem. Quantos milagres a gente viu acontecendo. Isso é descansar, confiar em Deus, é crer que nos momentos de adversidade o Senhor está conosco, nos segurando no colo se preciso for, e não vai nos deixar sucumbir, não. Nós iremos prevalecer apesar de tudo. Existem muitas pessoas lutando batalhas que não precisavam lutar, sabia? Passando por coisas que não precisariam passar, porque não se preparam para receber a chuva de Deus. Muitos não estão prontos para olhar para o alto e enxergar que Deus é maior do que qualquer problema. E se as chuvas de Deus vier para essas pessoas que não estão preparadas e prontas para recebê-los, não vai adiantar muito, sabe? Porque uma chuva forte de bênçãos numa pessoa que não está preparada pode até matá-la espiritualmente. A enxurrada de Deus, ela se afoga naquela enxurrada de Deus porque ela começa a abandonar Deus. Ela conseguiu o que ela quer e acaba perdendo a salvação. A gente já viu muitas vezes isso acontecendo, né? Se afastam dos caminhos do Senhor após receber uma bênção. Então você que já recebeu a sua bênção de Deus, seja grato. Não deixe a bênção te afastar de Deus, como muitas vezes acontece. E se prepare para essas bênçãos. Eu quero crer que todos que estão ouvindo essa mensagem estão prontos e preparados para receber essas chuvas de Deus. Essa preparação espiritual nos põe à frente, né? Nos dá vantagem sobre os problemas, sobre as circunstâncias ou qualquer adversidade. Nós vemos isso em 1 Reis 18:45, que diz assim: Acabe entrou no seu carro e partiu de volta a Jezreel, Acabe o rei. O poder do Senhor veio sobre Elias. Ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe, todo o caminho até Jezreel. Olha que tremendo esse versículo, presta atenção nisso. Elias, depois de orar, enfrentar todas as perseguições por 3 anos, né? Batalhar contra esses 850 profetas de Baal, se você ler, você vê que a batalha foi ferrenha espiritual ali, sabe? A força dele estava ali, o vigor dele estava ali, porque a força dele vinha de Deus. Deus o fortalecia. A distância entre o Monte Carmelo e Jezreel era mais ou menos de 30 a 35 quilômetros. Imagina essa distância. Se você for analisar aqui, de Mauá até lá a Praça da Sé, lá em São Paulo, tem 27 quilômetros, quer dizer, mais longe do que se você correr daqui em Mauá na Praça da Sé. Isso em terreno árido, sol, terrível, né? E ele ali correndo na frente dos cavalos e dos carros do rei. A força vinha de Deus e ele chegou à frente, diz a palavra, né? Isso eu creio que foi mais um sinal para que o rei Acabe visse que quem está firmado na rocha, que é o Senhor, tem forças e Deus fortalece. E Elias chegou à frente de Acabe lá naquele lugar, né? Foi uma revelação clara da presença de Deus. E hoje Deus te pergunta: você está preparado para receber as bênçãos de Deus? Suba no monte do Senhor, se achegue a Ele, ore, clame, se prepare, creia. Assim como Ele fez com Elias, Ele fará com você. Mesmo que você olhe agora nesse momento e não enxergue nada com seus olhos carnais. Tente olhar com os olhos da fé, tente olhar com os olhos de Deus. Como Deus veria o meu problema agora, né? Enxergue o que a palavra nos diz.
e nos garante, nos revela, que está lá em João 11:40, que diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, meu querido, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, agindo nas dificuldades que você está passando, né? Entre na intimidade com Deus e prepare as suas vasilhas para enchê-las dessa água de Deus mesmo, das bênçãos, junta os baldes da fé e encha mesmo, abasteça-se dessa água, sabe? Se sacia nessa água, né? As vitórias vão existir a partir disso, mesmo que a esperança pareça tão pequena como o tamanho das mãos de um homem, né? Deus pode derramar um aguaceiro, como Ele fez lá, aquelas nuvens foram se formando e elas vão se formar na sua vida. Saiba que você é escolhido de Deus para atrair essa nuvem de bênção sobre a sua vida, sua casa, seus filhos, sobre esta geração. Portanto, agora é hora de orar, de profetizar bênçãos na sua vida e de seus amados. É hora de orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa cidade, pela igreja em geral, mas também pela nossa igreja, pelos ministérios da igreja, pelos pastores, pela liderança, pelos que estão doentes, por restauração de casamentos. Nessa pandemia, muitas pessoas estão brigando, a gente sabe disso. Então, que haja restauração, sabe? Muitos estão endividados, muitos estão desempregados ou podem vir a ficar. Então, é hora de clamarmos a Deus para o fim dessa pandemia, para que as igrejas voltem a louvar e engrandecer o nome do Senhor, para que todos estejam fortes e voltem revigorados na fé depois que isso passar, para que nossa comunhão, os nossos grupos de relacionamento possam fortalecer uns aos outros, né? Seja canal de bênçãos, meu irmão, seja usado poderosamente por Deus, como no versículo 42 fala assim, ali ele se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos, aí ele orou. E esse é o nosso papel, esse é o nosso papel nas segundas-feiras, quando a gente vem aqui, estamos presentes, esse é o nosso papel hoje, na nossa casa, no nosso lar. Ore pelos necessitados, pelos desesperados, pelos que tiveram perdas nesses dias, né? Principalmente pelos doentes, tem muitas pessoas que estão doentes, tanto pela pandemia ou as doenças que já eram, né? Já vinham ocorrendo. Então, nós somos intercessores, e como intercessores o nosso papel é orar. Vamos fechar nossos olhos carnais agora, olhar com os olhos espirituais, para que nós começamos a atrair essas nuvens de bênção para a nossa vida. E sinto o trabalhar de Deus na sua vida, meu irmão. Sinto o poder do Espírito Santo te aquecendo, te motivando, sabe? Te levando a ter mais fé. Peça nesse momento que o Espírito Santo aumente a sua fé, para te encher da esperança que vem do alto, a esperança que vem de Deus. Agora, diga a Ele seus problemas, suas dificuldades. Abra o seu coração ao único que pode fazer um grande milagre na sua vida e na vida dos seus amados. E creia, o milagre já aconteceu. A pequena nuvem já está se formando. Pelos olhos da fé, olha essa pequena nuvem e Deus vai transformar, como eu disse, num manancial de águas que vai inundar a sua vida de vitórias, de fé, de esperança. Atraia essa nuvem de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Sua bênção está chegando. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe poderosamente a sua família, em nome de Jesus. E ore aí no seu lar agora. Feche os olhos, fale com Deus, em nome de Jesus. Amém.